Mais de 20 projetos sobre redução da maioridade penal tramitam na Câmara Federal. Muitos tramitam em conjunto com o projeto de lei 171/1993, de autoria do ex-deputado Benedito Domingos, do PP do Distrito Federal, cujo objetivo é reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. A proposta é polêmica, já gerou debates acalorados e diversas audiências públicas já foram realizadas sobre o tema em todo o Brasil. O programa Mesa Redonda de hoje debate a redução da maioridade penal. O Mesa Redonda está no ar. O programa Mesa Redonda de hoje vai colocar em pauta a redução da maioridade penal. Há 22 anos, a proposta de redução da maioridade penal é pauta no Congresso Nacional. A primeira audiência pública sobre o tema foi realizada em novembro de 1999. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, é contra a aprovação da proposta por considerá-la inconstitucional e comprometedora da imagem e credibilidade do país. Nós vamos discutir agora com os seguintes debatedores: Luiz Antônio Pedrosa, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB; Ricardo Almeida Santos, secretário executivo da Cáritas Brasileira; Júnior Verde, deputado estadual pelo PRB; e Eleudo Moreira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão, o SIMPOL. Antes de começar o debate, o Mesa Redonda exibe uma reportagem especial produzida pela TV Assembleia sobre a redução da maioridade penal. Reduzir ou não a maioridade penal de 18 para 16 anos. Este é um assunto que há mais de 20 anos vem mobilizando a sociedade civil organizada e políticos em todo o país. O projeto de lei 171 de 1993 tramita em Brasília e, após várias discussões entre os deputados federais contra e a favor da redução da maioridade penal, a votação foi mais uma vez adiada no último dia 25 de março. Atualmente, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, tramitam 21 projetos com a mesma proposta do projeto 171 de 1993 e mais 38 matérias de emendas constitucionais sobre o assunto. Assim como as propostas, as opiniões também são variadas. Os deputados favoráveis explicam que a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos atende ao clamor da sociedade, pois alegam que cada vez mais os jovens estão envolvidos em crimes e que deveriam ser tratados com a mesma punição prevista para maiores de 18 anos. Quem é contra afirma que o projeto de lei 171 de 1993 é inconstitucional e fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. No Maranhão, essa discussão também acompanha a realidade nacional. O assunto redução da maioridade penal é polêmico e divide a opinião da bancada de deputados estaduais. Olha, eu entendo que a redução da maioridade penal, ela talvez não venha a ser a solução. Apesar de que tem alguns países avançados, Estados Unidos e outros, que até com 12 anos já condenam a criança ou jovem, adolescente. Mas o que a gente entende é que essa discussão ela tem que ser um pouco mais ampla. Se a nossa juventude está dessa forma, a gente entende que é porque falta políticas públicas, políticas sociais, a escola em tempo integral. Tem uma série de fatores que, se a gente fizer com que aconteçam, com certeza a juventude vai estar voltada para o trabalho, para a produção, para a cultura, para a arte, para o esporte. Então precisamos avançar nas políticas públicas e reprimir veementemente a questão do tráfico, porque tudo está envolvido no tráfico. Se nós fecharmos as fronteiras do país, tivermos mais rigor, vamos ter mais resultados.
Os crimes praticados por menores hoje, menores de 18 anos, tem que ser analisado nessa faixa dos 16 aos 18 anos, principalmente. Hoje, com o avanço da tecnologia, com as informações, eu acho que essa maioridade ela tem que ser revista, analisada, mas sem prejudicar, é claro, os casos em que houver um problema de consequência maior, como o caso de um aluno chegar numa escola, sair atirando em todo mundo. Se ele já tem uma noção de que essas informações chegaram a ele, que esse crime foi cometido porque ele viu numa internet ou outra coisa, ele tem que ser culpado, até porque a penalidade aí é no sentido de proteger a vida e não só da questão da idade. Hoje o adolescente, ele já é conhecedor, hoje se tem muitas mães jovens com 12 anos, com 13 anos, hoje a quase menina, já mulher, já menstrua com 9 anos, então é um ciclo que está realmente avançado e a justiça, as leis têm que acompanhar esse desenvolvimento. Por isso que eu sou a favor, né, de uma forma responsável, que os estados, que os municípios dê uma preparação, que a gente possa também rastrear esse desenvolvimento, cobrar essas leis para que elas sejam aplicadas com responsabilidade. Eu sou a favor da redução da maioridade penal a partir dos 16 anos. Isso vai resultar numa diminuição da violência no país, porque esses jovens, eles são utilizados por bandidos, por facínoras de maioridade, utilizam eles para cometerem crimes e eles ficam em liberdade e os bandidos não levam sobre si o punimento penal. Então, é importante que o Congresso Nacional vote a redução da maioridade. Em São Luís, os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública revelaram que a maioria dos crimes praticados por jovens em conflito com a lei são os roubos, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A faixa etária em que os jovens começam a se envolver com o crime varia de 2 aos 16 anos e, na maioria dos casos, há reincidência. A dúvida que tem impedido a votação do projeto é saber se a redução da maioridade penal vai diminuir a violência no país ou se a legislação vigente, que prevê as medidas socioeducativas, se investir em educação de qualidade e melhorar a renda das famílias mais pobres, seriam suficientes para controlar o envolvimento cada vez maior dos jovens no mundo do crime. Nós vamos dividir o debate em 3 blocos. Neste primeiro, está em pauta os aspectos constitucionais do projeto de lei 171/1993. Quem se diz contra a redução da maioridade penal alega que o artigo 228 da Constituição Federal estabelece a maioridade a partir dos 18 anos, é uma cláusula pétrea, portanto, não pode ser alterada nem mesmo por proposta de emenda à Constituição. As pessoas que são a favor da redução da maioridade penal para 16 anos alegam que a modificação do artigo 228 da Constituição não é inconstitucional. Professor Pedrosa, qual é a sua posição a respeito da constitucionalidade ou não da redução da maioridade penal? A constitucionalidade é visível. Primeiro, porque esse artigo 228 ele tem um parâmetro que é a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi subscrita pelo Estado brasileiro ainda no início da década de 90. Esse artigo ele se inscreve dentro da nossa Constituição como um direito fundamental, porque ali ele faz a ponte entre o Estatuto da Dignidade da Pessoa Humana com um tratamento diferenciado para a população juvenil, que não seja o mesmo tratamento dispensado aos adultos. Esse recorte histórico, aliás, no debate internacional de direitos humanos, no sentido de se construir uma justiça juvenil, que obriga o Estado brasileiro a não ter nenhum tipo de retrocesso na concepção originária da justiça juvenil. E a concepção originária da justiça juvenil, na maior parte dos países que estão sob a égide do Estado Democrático de Direito, coloca um patamar mínimo para se alcançar a maioridade penal, que é 18 anos completos. A maior parte dos países do mundo, portanto,
seguem a mesma orientação dessa convenção internacional. E hoje, por força até de emenda constitucional, essas convenções internacionais de direitos humanos, elas estão incorporadas ao nosso ordenamento jurídico. Então, uma concepção mais ampla de direitos fundamentais ou de direitos humanos não pode prescindir da noção de justiça juvenil, e a justiça juvenil pressupõe o caráter em formação do jovem, do adolescente. E o patamar biológico, biopsicológico, aliás, mínimo, razoável, da média dos países civilizados, foi o patamar exatamente de 18 anos. Então, quando a Constituição Federal inscreve essa margem etária de 18 anos, e quando você tenta reduzir, é claro que você está fazendo um retrocesso em termos de direitos fundamentais. Um princípio caro de direito constitucional é de que não poderá haver retrocesso em matéria de direitos humanos. Em nenhum país do mundo essa norma, esse princípio é afrontado, pelo menos nos países onde o Estado Democrático de Direito vigora. Então, na minha opinião, esse esforço de redução da maioridade penal, além de todos os problemas de concepção de sociedade, que eu acho que estão imbricados, de concepções políticas e ideológicas, nós temos ainda uma dificuldade do ponto de vista jurídico. Isso aí, Caio. Na verdade, o que nós vemos é que, por exemplo, essa questão da redução da maioridade penal, isso já vem por muitos e muitos anos aí sendo tratado no Congresso Nacional. Mas me parece que agora nós estamos tendo uma certa urgência no debate dos grandes problemas nacionais e que o Congresso está se colocando em relação a essa questão. Qual é como é que você vê aí esta questão de o Congresso ver, apreciar essas matérias sem que se tenha um debate mais aprofundado na sociedade? Eu vejo isso com muita preocupação. Nós vivemos um momento de acirramento de um sentimento de intolerância, coisa que a gente já não experimentava na sociedade brasileira há alguns anos. O processo político eleitoral, ele acarretou e trouxe todo esse debate, de elementos e de posicionamentos também conservadores de forma muito dura, e a retomada de manifestações de intolerância, inclusive de intolerância regional, sulistas contra nordestinos, e esse tipo de debate, ele perigosamente, ele se situa dentro desse momento, de crescimento de posturas conservadoras. Há na sociedade brasileira um populismo penal, de achar, uma cultura de populismo penal, de achar que essas questões, esses problemas graves, serão enfrentados apenas pelo o ajuste de leis ou da invenção de novos aparatos legais, de novos mecanismos legais. E a gente percebe que não. A gente tem uma sociedade profundamente desigual, estruturadas em relações de privilégios, onde o Estado não cumpre a sua parte dentro do pacto social, dentro do contrato social, seja lá como a gente queira dizer, e cria situações de estrangulamentos. Os nossos jovens, os nossos meninos têm crescido em uma situação de absoluta negação ao acesso aos direitos mais elementares: educação, saúde, moradia, lazer, cultura. E no campo da moradia, a gente vê que grande parte dos nossos jovens mora em situações absolutamente vulneráveis, mora num quadro de violência familiar acentuado. Então, essa situação cria um nível de marginalização muito grande. Não tem como a gente atacar um problema que é estrutural e, ao mesmo tempo, é estruturante de desigualdade, de desfavorecimento, de empobrecimento, de marginalização, atacando os efeitos do problema. É preciso, sim, a gente conceber um Estado mais justo, onde as crianças possam crescer e se desenvolver amplamente, integralmente, com acesso a boas escolas, com acesso aos seus direitos mais básicos, para que se formem uma consciência ética, até uma consciência estética da sociedade. E essas questões não precisem ser enfrentadas apenas atacando elas enquanto consequência, mas sim buscar um Estado que garanta os direitos e
esses males, esses problemas que de fato a gente reconhece que existem, eles possam ser compreendidos como consequência de um Estado desigual. Na medida em que a gente pressupõe o Estado garantidor de direitos, efetivador de direitos na vida das pessoas, na vida dos jovens, na vida dos adolescentes, esses problemas serão menores. E aí a gente vai ter como condição até de rever, de discutir isso amplamente com a sociedade. Mas enquanto a gente tem um Estado que propõe privilégios e lega à sua grande maioria da população uma situação de vulnerabilidade, de negação de direitos, aí eu acho que o debate é muito mais profundo do que meramente fazer ajustes dos marcos legais. Deputado Júnior Verde, nós vimos aqui que os dois primeiros debatedores têm uma posição quanto à inconstitucionalidade dessa redução da maioridade penal. Eu queria saber, aqui em relação ao senhor, se é essa mesma visão que o senhor tem. Eu pontuo, até porque a questão da PEC, ela permite que haja alteração na Constituição. Então, é uma condição legal, a PEC 171 de 93, que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal, eu acredito que é uma lei que vem realmente ao encontro de uma dinâmica social. Porque outrora nós não tínhamos, né, esse acesso à informação como nós temos hoje. Os nossos jovens adolescentes, os que hoje considera-se menor infrator, eles hoje têm acesso a informações e essa informação ela chega de forma muito rápida, muito dinâmica. Prova disso é a internet. Então, que pese as convenções internacionais, e eu sou um defensor dos direitos humanos, mas a questão não é a lei em si. A questão é a certeza da punição. Então, a sociedade, quando alguém subverte a ordem social, ela precisa ser punida. E a lei ela tem que ser severa, por conta realmente do entendimento que nós temos, que a certeza da punição certamente inibe o menor infrator. Então, tanto é que eles às vezes são utilizados infelizmente, para cometerem crimes em detrimento até da utilização de pessoas que o fazem por conta da certeza da impunidade, o que nós não devemos admitir enquanto sociedade. É preciso acompanhar esse processo dinâmico que é o processo social. A lei ela deve realmente ser revista. Todos temos que, por exemplo, principalmente o nosso Código Penal, que é arcaico, que precisa ser mudado, e prova disso são acontecimentos que ao longo realmente dessa história, da nossa história, delineia realmente marcos importantes para que nós possamos refletir, acima de tudo, sobre a lei. Então não é simplesmente a alteração da lei, né, que versa realmente com a perspectiva da redução, mas acima de tudo, uma certeza que a sociedade quer ter, uma segurança jurídica que nós precisamos ter para realmente debater este assunto e, claro, diante da conjuntura, ter a convicção de que nós vamos, assim, fazer com que a sociedade ela tenha uma tranquilidade, no sentido de que a lei vai ser aplicada. E é claro que paralelo ao processo legal, nós temos um processo social, que não deve ser desconsiderado. Então, nós temos que não só reformular a lei, mas, acima de tudo, dar condições à educação, à saúde, ao lazer, enfim, princípios básicos realmente que garantem a Constituição e que, certamente, os nossos jovens, eles devem estar, né, inseridos nesse processo social para que eles possam realmente ter condições de não subverter essa ordem, pelo entendimento de que a sociedade está acolhendo, né, estes menores. E é preciso, claro, nessa dinâmica social, compreender que, paralelo a uma melhor condição, isso de um entendimento realmente de princípios, de valores, que nós possamos externar a estes jovens e adolescentes, enfim, a criança que possa estar ali realmente em situação de risco, mas que, acima de tudo, a gente tenha, nessa perspectiva de entendimento, a necessidade de estar permanentemente acompanhando a sociedade através de um arcabouço jurídico que permita realmente essa tranquilidade social àqueles que estão no dia a dia trabalhando em processo harmônico, em processo buscando essa igualdade social e que, infelizmente, muitos subvertem e que precisam realmente, ao subverter essa ordem, precisam ser punidos. Doutor Eleudo, o senhor tem, assim, vamos dizer, condições de ter uma visão privilegiada de todo esse debate, porque chega
né, até o senhor, não só a visão de pessoas que são filiadas aos sindicatos de policiais e tal, mas o próprio também, vamos dizer assim, o contato com aqueles que infringem a lei, aqueles que quebram essa harmonia social que se referiu o deputado Júnior Verde. Qual é a sua posição em relação a essa questão? Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o professor Luiz Pedro, cumprimentar o deputado Júnior Verde, cumprimentar o nosso amigo Ricardo, doutor Luiz Pedrosa. O debate está posto. Em função da crise social que nós vivemos nesse país, a sociedade exige que haja mudança na nossa legislação. Como disse o deputado Júnior Verde, que é um jargão já popular, a impunidade é a mãe de todos os males. Como policial que somos, há mais de 30 anos, concordamos plenamente que essa discussão seja levada a cabo pela sociedade, e aí a sociedade já exige essa mudança na legislação, exige inclusive a redução da maioridade penal. Basta ver as pesquisas aí que indicam que aproximadamente 90% da sociedade é a favor da mudança na maioridade penal, na redução da maioridade penal. Precisamos ter essa certeza de que o infrator, o delinquente, aquele que está em débito com a justiça e principalmente com a sociedade, ele tenha a certeza de que ele vai ser punido. Precisamos alterar a legislação, inclusive torná-la mais rigorosa com aqueles criminosos que cometem determinadas modalidades de crime. E digo mais, do ponto de vista pessoal, mas que defendemos institucionalmente, inclusive, tanto na Polícia Civil quanto à frente do Sindicato dos Policiais Civis, que no Brasil já deveríamos estar pensando, inclusive, na possibilidade para determinados criminosos, determinadas modalidades de crime, até na pena capital, sob pena da sociedade ficar pagando o preço altíssimo, inclusive sendo vítima de muitos criminosos. E aí, neste caso específico, o doutor Pedrosa pode até falar com mais propriedade, o adolescente, o menor de idade, não comete crime, é ato infracional, não é isso? Então, precisamos urgentemente que a nossa legislação mude. E aí, como o Ricardo falou, paralelamente, temos que oferecer, garantir direitos a essas crianças, saúde, educação, mas infelizmente, enquanto tudo isso não houver uma mudança radical, a sociedade, as pessoas, o cidadão, a cidadã inocente, não pode ficar sendo vítima de delinquentes, e digo inclusive delinquentes da mais alta periculosidade. Eu já vi os últimos acontecimentos aqui, inclusive no estado do Maranhão, aqui na região metropolitana, onde adolescentes envolvidos em estrangulamento de mãe e filha, situações extremamente graves que precisam ser revistas urgentemente pelo nosso Congresso Nacional. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Nesta edição do Mesa Redonda está em pauta a redução da maioridade penal. Vamos agora para o segundo bloco de debates. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, os casos em que adolescentes provocam a morte de alguém representam um percentual de apenas 0,1% da população, enquanto os adolescentes que são vítimas de homicídio são 36%. Para os que defendem a redução da maioridade penal, não se deve analisar o tema sob o ponto de vista do efeito para a redução da violência. Trata-se da aplicação de um conceito de justiça em que se analisa se determinado indivíduo tem condições de responder pelo seu ato criminoso. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Luiz Antônio Pedrosa, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Ricardo Almeida Santos, secretário executivo da Caritas Brasileira, Júnior Verde, deputado estadual pelo PRB, e Eleudo Moreira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão, o Simpol. Bom, nós vamos agora para esse segundo bloco e eu gostaria que cada um se manifestasse em relação ao tema, porque nós já vimos o seguinte, quanto à constitucionalidade. Agora vamos aqui ao que o doutor Eleudo se referiu aí com muita propriedade, a questão
da vida real, a questão do que nós estamos atravessando aqui na sociedade, aqui na nossa realidade brasileira. Eu queria que cada um se manifestasse, que pudessem trocar as ideias entre si. Olha, eu acho que esse debate da modificação do sistema penal é um debate complexo e que exige uma análise em profundidade dessa realidade que nós estamos falando. Muitas vezes o cidadão ele recorre a uma solução superficial para mudar a realidade dele, sem saber por quê, quais são as causas em que ele está mergulhado nesse tipo de violência. E nós estamos atravessando uma conjuntura difícil, em que o nosso sistema penal ele está entrando em parafuso e as pessoas estão recorrendo a ele para resolver problemas que não são propriamente de polícia, não são propriamente de sistema penal. O nosso sistema penal ele não é tão obsoleto assim. Nós temos países que têm códigos penais muito mais antigos do que o nosso e a sociedade não está problematizando o sistema penal. Nós temos um problema de arranjo de sociedade que é de exclusão, por um lado, e nós temos uma ineficiência do nosso sistema de segurança pública e do nosso sistema de justiça criminal muito grande. Se a gente for falar do ECA, o ECA nunca foi implementado cabalmente pelos nossos gestores, principalmente os gestores municipais. O ECA não é só punição. Existe punição no ECA. Porém, diz assim, o adolescente não pratica crime, pratica infração. Mas você não está querendo, isso não está querendo dizer que ele não é responsabilizado pelo que ele faz. Então, Pedro, só para esclarecer o nosso telespectador, você fala, quando fala em ECA, fala no Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para ele poder funcionar, ele precisa modificar a sociedade. A sociedade precisa rever seus conceitos, inclusive, de inclusão e exclusão social. O ECA, para poder funcionar, ele tem que trabalhar com a reinserção social desse adolescente infrator. Porque, se nós, por essa lógica, jogarmos esses adolescentes que estão cometendo atos infracionais no sistema carcerário do jeito que ele está, nós vamos implodir esse sistema carcerário. Nós já somos a 4ª população mundial do mundo de encarcerados. Se a gente for computar os que estão respondendo por prisão domiciliares e os mandatos de prisão em aberto, nós vamos chegar facilmente ao 3º posto no mundo. Então nós não somos o país da impunidade. Nós estamos prendendo muito, só que nós prendemos muito mal. Nós prendemos pobre. E quem visita o sistema carcerário brasileiro, ele chega a essa conclusão muito facilmente, porque você não vê ali as pessoas que praticam outros tipos de crime, especialmente os crimes que estão mais relacionados às elites brasileiras. Então, quando você muda o sistema penal para reduzir a maioridade penal, nós, diante dessa lógica toda que está imposta, do debate, da discussão e da preocupação, nós estamos automaticamente já selecionando quem serão os ingressos do novo sistema penal que vai ser criado com a redução da maioridade penal. São os filhos dos pobres, esses vão. Mas aqueles que estão matando gente na litorânea, pegando racha, eu não encontro eles dentro do sistema carcerário, nem do maranhense, nem em lugar nenhum, não se encontra eles. Então eu chamo a atenção para esse debate, que não pode ser Flamengo e Vasco, né? Nós temos que construir mediações para a gente poder reformular esse sistema de justiça brasileiro, que é extremamente desigual e seletivo. A polícia ela precisa ter condições de trabalho. Nós não podemos imaginar que um policial que faz 2 meses de formação, como acontece aqui no Maranhão, ele esteja pronto para estar na rua, inclusive para entender os conflitos sociais que ele vai ter que atender. Nós não podemos achar que um sistema carcerário como o nosso, que decepou a cabeça de 18 pessoas num ano, não é? Ele seja um sistema carcerário viável. Ele é um sistema carcerário que vai produzir uma reincidência acima de 70%, então nós vamos gastar dinheiro em vão, porque o sistema penal vai punir, vai prender e o cara vai voltar de novo a praticar os mesmos crimes. Então nós estamos diante de um círculo vicioso de raciocínio em que os nossos operadores do sistema político, eles não estão discutindo em profundidade a verdadeira causa desse tipo de violência. Nós não somos o país que trabalha com um referencial de justiça juvenil tão diferente dos outros. Nós estamos na média.
Você ter uma ideia, o Japão, o índice de criminalidade de adolescente está na faixa de 20%. Nós estamos a menos de 1%. Então, nós não somos um país onde a violência da criança e do adolescente seja tão gritante assim a ponto da gente modificar sensivelmente o sistema penal, produzindo, inclusive, uma crise muito maior no sistema carcerário. Ademais, Pedrosa e caros debatedores, o Estado já não cumpre o seu papel de garantir os direitos básicos através das políticas públicas, seja a educação, como eu falei ainda há pouco, seja educação, saúde, lazer, a proteção à infância e à maternidade. Se ele não garante isso aí, já cria uma sociedade marcada pela cultura patrimonialista, onde os detentores de espaços de poder, costumeiramente, estão envolvidos com desvio de recursos públicos que garantiriam essas políticas públicas. Então, é fácil atribuir culpabilidade, penalidades para aqueles que, primeiro, são vítimas de um sistema político comprometido, desigual, sustentado no privilégio. Depois, o sistema de segurança, fragilizado, sem as devidas condições de garantir, através do sistema penal, a sociabilidade, porque o sistema carcerário é muito mais uma escola de aprofundar a criminalidade do que propriamente um sistema de recuperação, né? Então, e acaba sendo também uma medida populista. Como a sociedade ela é facilmente, através dos meios de comunicação, de programas espetaculosos, de programas sensacionalistas, acaba ganhando boa parte da opinião pública, acaba sendo também uma coisa de apelo fácil. Então a gente vai enfrentar esse problema, que é um problema profundo, complexo, cheio de contradições, né, e de estruturas que precisam ser compreendidas para enfrentar na sua raiz. A gente ataca pela perfumaria. A gente ataca ele pelaquilo que é mais fácil de ganhar a opinião pública. Eu acho, Carlos, que é um problema muito grave, é um problema complexo, que a sociedade brasileira e que a sociedade maranhense, também aqui no caso do Maranhão, precisa discutir com muita seriedade. Não dá para discutir isso dessa forma, né? A toque de caixa, tentar passar uma coisa sem a devida compreensão da natureza desses problemas, sem a devida compreensão de quais as condições em que o nosso jovem, que as nossas crianças, na sua maioria, se desenvolvem. A gente vive um quadro de extermínio de juventude negra no Maranhão e no Brasil. Na Bahia mataram 12 de uma só vez e o governador disse que a polícia tinha marcado um gol de placa. Aqui nos primeiros 17 dias desse novo governo foram 17 assassinatos, assim, né? Parece que agora ninguém mais obedece à ordem de prisão. Todo mundo agora é atacado e se confronta. Em confronto. Não há mais o infrator, o bandido que obedece à ordem de prisão. Chegou, matou, atirou. Então, eu acho que é um debate sério, que a gente não pode cair nessa dicotomia, né? É preciso discutir com as instituições envolvidas, com os sindicatos de policiais, com o legislativo, com os movimentos sociais, com a sociedade civil, para que, de fato, a gente avance com seriedade e a gente contribua, não apenas para aprofundar o caráter penal, que isso não vai resolver. Os países onde já existe esse tipo de possibilidade, a criminalidade não diminuiu. E se a gente for compreender, eu falava com ele... aumentou. Mas não aumentou. Espanha e Alemanha aumentou. Japão... Vão me permitir, com todo respeito, doutor Ricardo, doutor Antônio Pedrosa, eu só não concordo, para descontrair, com o número do projeto 171. Vários anos, inclusive, que talvez pelo número... Poxa, tinha que ser esse. Tem chamado o debate mesmo propriamente dito. Mas, vejam bem, paralelo a essas mudanças, eu vejo que se faz necessário, volto a dizer, a sociedade exige que sejam mudanças, alterações na legislação e, concomitantemente, lógico, nós temos que mudar o modelo político. E aqui nós estamos diante de um... foi candidato até governador do estado do Maranhão. Tem que mudar o modelo político. Não significa dizer que o sistema penal está fragilizado, está vulnerável, está em crise, está, e que isso não possa caminhar paralelamente com essas mudanças estruturais no sistema penal, com a mudança no sistema educacional, no sistema de saúde, na infraestrutura, no meio ambiente. É perfeitamente possível que caminhem paralelamente. Então não podemos permitir, e aí o Ricardo faz uma colocação que me causa estranheza. Não, morreram 17 policiais.
se a sociedade, se você perguntar para a sociedade, eram bandidos de altíssima periculosidade. E aí, nós defendemos, ao invés de morrer, o policial que não gostaria, é preciso que fique bem claro, muitos policiais que estão nessas operações estão pelo seu mistério profissional. Mas se fosse para fazer uma livre escolha, ele não gostaria de estar ali. Inclusive, a própria mídia, algumas entidades, algumas organizações, não, a polícia agora está liberado para matar. Nenhum policial sai da sua residência, deixando seu filho, sua esposa, seus familiares, com o intuito de matar ninguém. Ali ele está, e o doutor Pedrosa, aqui o deputado Júnior Verde, o doutor Ricardo, o doutor Luiz Pedro sabem perfeitamente. Ele está ali no estrito cumprimento do dever legal. Ele não pode, ele não deve, e aí essa recomendação nós fazemos para todos os nossos policiais civis. Não permitam que um criminoso que reage, que enfrenta, que confronta com o Estado, tire a vida de um policial. Então, entre o criminoso, o bandido de alta periculosidade, não estou dizendo com isso que não há, às vezes, abuso, excesso de um ou outro policial, não estou dizendo isso. Agora, é necessário que o Estado haja com rigor, com firmeza, que os órgãos policiais ajam com firmeza com aqueles que devam agir. Não com todo mundo, porque nem todo mundo é criminoso de altíssima periculosidade. Recentemente, em confronto, a polícia matou criminosos que tinham mais de 30 homicídios na costa. Então, e outros que não tinham nem inquérito policial contra eles. Mas estavam na mesma condição e ali não se tem a estrelinha na costa para saber. Aí então mata todo mundo. Não tem-se um nível, não tem como aferir o nível de periculosidade. Tem muitos que nunca tiveram nenhum inquérito, nenhuma investigação, mas são criminosos de altíssima periculosidade. Mas como é que isso pode ocorrer? Me conceda uma parte. Como é que a polícia pode dizer que uma pessoa é um criminoso de alta periculosidade se não tem nenhuma passagem pela polícia? Ou a polícia não está fazendo seu trabalho, ou não... Exato. Hoje em dia, porque não é crível que alguém seja tão perigoso. Perfeitamente. O sistema de segurança, não é só do Maranhão, do Brasil, o sistema de segurança passa por problemas seríssimos. Eu fiquei impressionado com isso. Condições de trabalho, e aí, com todo respeito, o próprio Ministério Público, inclusive a LEP, que o senhor conhece muito bem, não é cumprida a Lei de Execuções Penais, na sua essência. Nunca foi. O ECA não é efetivamente cumprida, a Lei de Execuções Penais. Exato. O Judiciário, o Ministério Público, os poderes legislativo e o poder executivo, a quem cabe a maior responsabilidade, até porque é quem constrói os presídios, é quem paga, como se diz... As unidades de internação de adolescentes, né? E aí nós tivemos um problema extremamente mais grave, foi a contratação, a terceirização da atividade do sistema penitenciário. E inclusive nas unidades policiais. Hoje nós temos muita mão de obra terceirizada. O que se faz vista grossa aqui no Maranhão, não se reverte essa situação. E a tendência é piorar. E aí, Ricardo, com todo respeito, aonde se aplica a lei, inclusive a pena máxima, que é da execução nos Estados Unidos, a cada execução, aquele criminoso deixou de cometer mais 11 crimes. Isso é o que está nas pesquisas. Então, a sociedade que é justamente... que deve ser a maior beneficiária da legislação, nós temos que ver o lado do cidadão, da cidadã, inclusive nas periferias, onde, além dos criminosos que estão nas periferias, mas o cidadão de bem também mora na periferia e vive refém, hoje em dia, da marginalidade, da criminalidade. Para corroborar aqui com os preceitos aqui levantados pelo Eleuto, que eu quero concordar, parabéns pelo posicionamento, até porque existe a essência e o acidente, né? Que é acidental, que de repente o cidadão de bem, ele pode se armar e de repente num ato outro, né, impensado, insensato, vai cometer um crime, um delito, e naquele momento está ali o policial de pronto para realmente resguardar a sociedade, que ele está querendo realmente ir de encontro à sociedade. E neste ato o policial, claro, no efeito aí numa causa de troca de tiros, tem um resultado. Então não há que se colocar a questão da ficha corrida, né? Até porque o policial não está ali para saber
nesse processo de dinâmica. Não, mas eu falei, não foi disso, não. Falei foi de você ser taxado de um criminoso de alta periculosidade e não ter um registro de boletim de ocorrência contra você em toda a sua trajetória criminal. Tem alguma coisa de errado aí. Aí está a questão do acidente que eu estou querendo me referir. Porque, de repente, ele pode não ter uma folha corrida, mas ele não teve folha corrida porque não houve investigação para definir a folha corrida dele. Ou ele não se conseguiu desvendar aqueles crimes que ele, porventura, tenha feito. Então antes dele ser morto... dele enfrentar a sociedade. E a polícia está aí para resguardar a sociedade e defender o cidadão. Eu só quero, assim, até para poder chegar nessa condição, dessa defesa que nós estamos fazendo, vejam só, até vocês colocaram, eu aqui abstraí duas palavras importantes. Quando nós colocamos causas e também a questão do efeito. Veja bem. O que nós queremos atacar, claro, enquanto sociedade, enquanto Estado, é justamente as causas da violência. E por isso, quando se fala em causas, porque já é mais fácil, ou se tem um pressuposto de atacar os efeitos. Porque justamente a questão da repressão, né, enfim, a condição da intervenção do Estado para realmente inibir a criminalidade. Mas a questão são as causas, né, que causam os efeitos. Então é a questão da educação, da saúde, do lazer, da comunidade, emprego e renda. Para ser bem funcionalista, você tá com uma infecção, aí você está com a sua febre. É por isso que tem que ter a saúde preventiva. As causas da infecção. A saúde preventiva. Por isso que eu digo, nós tivemos Estado que não garante direito eficiente, um de cada vez. Tanto é que hoje os crimes de homicídio, só rapidamente, o deputado me permita, algo em torno de 85% não tem apenas 8% são elucidados. 8%. Então, isso demonstra a fragilidade do sistema de segurança, que precisa haver investimento, inclusive nas 3 esferas. E aí cabe a responsabilidade. Aí eu acho que a gente estaria debatendo as causas. E não fazendo redução de maioridade penal. Se a gente fosse nessa discussão aí, concordaria. Não se alterar o sistema educacional, o sistema de saúde. Exato, aí é causa. Então a gente vai protelar sempre essa perspectiva de mudar o país estruturalmente, países uma nova cultura política, Estados Unidos, Alemanha, e atacar só os efeitos dos crianças, não são nem adolescentes, crianças são reforma política. Mas o sistema judiciário norte-americano bota político ladrão na cadeia, o nosso não bota. O sistema já tem político ladrão na cadeia? Ninguém. Eu não conheço. Quem? Acho que a mídia divulgou agora recentemente. Passou férias na Papuda e já está em liberdade condicional. Vai ver lá como é em Pedrinhas. Então é diferente a forma como o sistema... Mais de 2 milhões de presos e tem algo em torno de 50% da população porque o sistema penal lá é menos seletivo do que o nosso. Nós gostamos de invocar os Estados Unidos por os exemplos que não presta. Mas o que presta deles lá, a gente não traz para cá. Lá, a classe política lá é muito bem vigiada. Pois é. Inclusive, só para completar o raciocínio. Enquanto isso, a gente vai atacando a parte mais fragilizada, a que foi negado a garantia. E lá o modelo político, viu, Leandro? E eu não quero defender... Vamos ouvir aqui o deputado que está querendo aqui também dar a sua opinião. Até porque, eu acho que o nosso entendimento, acho que nós somos preconceituosos. Quando eu falo de preconceituoso, é o sentido restrito da palavra. Veja bem, nós temos que analisar e existe um histórico. Eu até, nesse debate aqui, relembrei Rousseau, quando ele vai falar da origem da desigualdade entre os homens. Quando diz que quando alguém cercou o primeiro pedaço de chão, primeiro pedaço ali de terra, e disse assim, isso é meu, e tiveram homens tolos o suficiente para acreditar que era dele, estava iniciada a desigualdade entre os homens. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há um processo histórico, nós chegamos aqui, se fala muito em excluídos, se fala muito porque existe, na verdade, a conjuntura social, todos estão na sociedade, estão inseridos na sociedade. O que acontece? Aqui, dentro do processo de opção, de escolha, dentro do processo de oportunidade, claro que o Estado, aí é o papel do Estado, né, de repente, trabalhar justamente para que as causas desse processo elas possam ser inibidas, e aí não há outro instrumento que não sejam as políticas sociais. É fundamental. E associado a isso, como o Eleudo colocou, há que se pensar na mudança da legislação. Isso é fundamental. Então, que a lei tem que acompanhar o processo social. Crimes que antes não eram previstos como crimes, hoje são.
Da mesma forma que daqui a um tempo eu vou fazer, de crime vai ser crime de internet. Quer dizer, o que era praticado quando se iniciou o processo, vários crimes foram cometidos e as pessoas não eram punidas porque não tinham legislação para prever. E a sociedade, como eu citei Rousseau para dizer, a sociedade ela tem um dinamismo e a lei tem que acompanhar esse dinamismo. Então, a certeza da punição é quando coloca César de Beccaria, né, no seu arcabouço jurídico, tem que ter, né, a certeza da punição. É essencial. Sim, mas nós não estamos dizendo, nós não estamos contrariando nem Beccaria nem Rousseau. Nós estamos querendo dizer que essa leitura de Beccaria e de Rousseau, sua especialmente e dele, é seletiva, porque vocês não estão dentro de um processo de reformulação do sistema jurídico para prender a elite brasileira que é tão corrupta que faz com que essas políticas sociais não sejam implementadas. Esse aqui é o problema. A lei é para todos. Porque, na verdade, nós precisamos agora dar um rápido intervalo, né? Mas a gente volta já para o último bloco de discussões. Como você já sabe, o Mesa Redonda da TV Assembleia discute a redução da maioridade penal. Nos 2 primeiros blocos, a gente discutiu a constitucionalidade do projeto de lei 171/1993 e a relação entre a redução da maioridade penal e a violência. No programa, contamos com a presença dos debatedores Luiz Antônio Pedrosa, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Ricardo Almeida Santos, secretário executivo da Caritas Brasileira, Júnior Verde, deputado estadual pelo PRB, e Eleudo Moreira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão. Bom, nós vamos agora entrar no nosso último bloco, né? Mas nós interrompemos aqui a palavra do Dr. Pedrosa quando partimos aí para o intervalo. O senhor pode voltar a sua... Eu estava lembrando, e esse é um registro histórico, porque foi uma conjuntura muito parecida com essa. Foi a época da criação da Lei de Crimes Hediondos. Muito parecido. Uma atriz de televisão revoltada porque sua filha fora morta, fez um amplo movimento dentro da sociedade e pressionou o Congresso Nacional e saiu a Lei de Crimes Hediondos. A Lei de Crimes Hediondos, ela dificultou a progressão de regime de uma série de crimes que foram classificados como mais graves do que outros. Tudo bem, um anseio da sociedade. Foi preciso o Supremo Tribunal Federal, no início da década de 2000, julgar e reavaliar a aplicação da Lei de Crimes Hediondos, porque o sistema carcerário implodiu. Essa lei despretensiosa, que queria atender aos apelos da população, ela depois foi responsável pela implosão do nosso sistema penitenciário. Hoje nós estamos com algumas dificuldades, que às vezes a gente fica, porque o adolescente na periferia agora tem facção criminosa, regimentando. De onde foi que surgiram essas facções criminosas? Dentro do sistema penitenciário brasileiro. Por quê? Porque o sistema penitenciário brasileiro nunca foi estruturado. E então os presos, para poder se defender, garantir direitos, não é? Proteger a sua incolumidade física, porque o Estado não protege dentro do presídio, eles se organizaram em facções. Hoje o Maranhão não tem condição de discutir segurança pública se não fizer uma reflexão de como derrotar a facção criminosa. Professor, quero concordar com o senhor, até porque realmente nós compreendemos que o sistema prisional ele tem que ressocializar. Então, para isso, tem que ter, dentro desse sistema, várias políticas sociais que atendam esse processo de ressocialização. Acompanhamento psicológico, oportunidade de trabalho, porque eu acho que o preso tem que trabalhar. Por isso até que temos que reavaliar a própria Constituição, quando ele aborda a temática do trabalho forçado, não que seja um trabalho forçado, mudar a questão conceitual. E posso lhe dizer com toda certeza, deputado, que eu convivo com a população carcerária do nosso Estado. Eu nunca me omiti a esse ponto de querer mais segurança pública, mas também não dar uma olhada no como funciona o sistema carcerário. Porque isso é ter uma responsabilidade muito maior. É saber se esse cara que a gente está prendendo, ele volta a delinquir ou não, quais são as condições que ele tem quando sai do presídio, como ele é tratado lá dentro, para ele não voltar mais perigoso. Mas
Não há um processo dentro é uma do reflexão. sistema. Essa lógica, ela impera no sistema socioeducativo. Claro, até porque Era também, interessante que os deputados fossem visitar. Como professor, sabe que no processo de pedagogia, quanto que é importante a gente poder fazer essas avaliações, até porque eles, no próprio sistema, eles estão juntos. Cada um comete um certo tipo de delito, quando nós estamos falando de menor infrator, que é um sistema à parte, mas imagine, como o sistema é à parte, da mesma forma, né, os delitos cometidos e a forma prisional deveria também ser diferenciada nesse processo pedagógico. Sim. De acompanhamento. Aí a gente vai visitar a Maiobinha. O que nós temos, né? Aí está lá a Pedrinhas da Maiobinha. De vários criminosos no mesmo espaço, um aprendendo com a criminalidade do outro, é como se fosse uma universidade do crime. O que não pode acontecer. Agora, para isso, a reestruturação, não só física, como também de uma sistemática realmente de políticas sociopedagógicas que permitam realmente essa ressocialização. Então a nossa divergência é de tempo, de time, entende? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos primeiro cuidando de prender, sem fazer uma reflexão de que esse sistema penitenciário do jeito que está aí, não adianta prender. Se a gente não estruturar, e é possível, porque isso é política pública obrigatória, tem recursos inclusive para isso. Para onde é que está indo esse recurso? No Maranhão, voltou dinheiro do sistema penitenciário, né? Num momento que boa parte da Assembleia apoiava o governo. Ninguém fazia oposição a esse governo até o ano passado, né? E isso tudo era feito com a leniência do sistema político, isso não era fiscalizado. Nós ficávamos ali gritando lá dentro de Pedrinhas, entendeu? Com paletó ensanguentado, vendo cabeça rolando. E a gente não via as autoridades, especialmente do sistema político, preocupadas em reformular esse sistema e inclusive, responsabilizar os gestores que faziam isso. Só para esclarecer, que é importante, eu faço parte da Frente Parlamentar. Hoje nós criamos uma Frente Parlamentar de Segurança Pública e Privada, que não existia aqui nesta casa. Eu criei essa frente justamente porque eu venho do sistema, né? Eu sou policial, eu sou investigador de polícia, eu conheço a segurança na base. Então nós vamos discutir, vamos trazer temas realmente importantes para esta casa, para a gente poder realmente deliberar, como também faço parte da Comissão Permanente de Segurança Pública, sou vice-presidente dessa comissão. Então, recentemente, para ter uma ideia, nós estamos trabalhando na questão da LOB, que é a lei, né, que na verdade é essa de nascimento do Corpo de Bombeiro, que não existia um arcabouço jurídico, uma definição legal para as ações do Corpo de Bombeiro no Maranhão. Então, mais de 20 anos. A lei de organização básica do Corpo de Bombeiro. Nós estamos, compromisso do governo, estamos apoiando as iniciativas do governo, solicitamos isso e essa semana agora já estamos votando, Deus vai nos abençoar para votar essa lei agora, esta semana, para poder legitimar. E da mesma forma, nós estamos querendo mudar essa conjuntura, mas, claro, com essa preocupação, pensar no sistema prisional, pensar na condição... O sistema socioeducativo. Exatamente, da preparação dos próprios policiais, porque eu vivenciei, é preciso cursos permanentes, qualificação agora, é até uma boa notícia para nós, que hoje o policial civil, para ele exercer essa atividade, ele tem que hoje ter nível superior. Isso quer dizer que a sociedade está tendo um policial mais preparado, que tem uma outra, né, perspectiva, visão de mundo, no sentido que ele está ali qualificado intelectualmente para estar acompanhando esse processo social. Então, o processo tem que ser realmente analisado por várias óticas, né? Então, nós pensamos no sistema prisional, vamos pensar, dar melhores condições aos nossos policiais, também equipar esses policiais. Se a gente for voltar aqui para a nossa discussão, vamos trabalhar com estatística. Nós temos 90 mil infrações praticadas por crianças e adolescentes no Brasil. Isso significa que em torno de 90 mil adolescentes vão ingressar no sistema prisional depois da aprovação dessa lei da redução da maioridade penal. Certo? Aí a pergunta é o seguinte, nós temos vagas onde nós vamos colocar. Nas nossas casas não vão ficar. Eles têm que ter um lugar para ir. Se eles já... O sistema penal brasileiro, me permite, eu penso que é perfeitamente possível. Hoje em dia, com a progressão de pena, inclusive, que diferentemente de alguns países, onde a pessoa é condenada, é 10 anos, não tem esse negócio de um quinto, um sexto. Aqui, volto a dizer, é perfeitamente possível reformular, reestruturar o sistema carcerário, o sistema de segurança, com determinação política. Como o senhor está dizendo, recursos tem, é perfeitamente possível. Agora, tem que haver um somatório de forças, o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo, o Executivo, para chegar a um consenso. Não se pode simplesmente exigir das polícias, não. A polícia, o papel da polícia qual é?
É a prevenção ou a repressão. A repressão entende-se, lógico. Nem da polícia, nem do agente penitenciário. A gente não tem como exigir. Nas atuais condições, é humanamente impossível. É humanamente impossível. Inclusive, o sistema carcerário, no que diz respeito à ressocialização, vocês conhecem, sabem perfeitamente. É uma nulidade. É difícil ressocializar nesse modelo hoje. Agora, é perfeitamente possível exigir, e a sociedade exige, que o Poder Executivo, responsável pela construção dos presídios, no padrão, inclusive, exigido lá pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Penitenciário Pública, Nacional, o DEPEN, o Departamento Penitenciário, é perfeitamente possível. Agora, é preciso que os nossos congressistas alterem a legislação e possa haver a possibilidade de, efetivamente, essa legislação ser cumprida. Porque não adianta criar a lei, a lei seca. Quem vai fiscalizar? Se não tem Quais são aparato. as funções de fiscalização para efetivamente fazer cumprir aquela legislação com eficiência? Existem condições? Não. A lei do caminhoneiro. Não, o caminhoneiro tem que, a cada 2 horas, 3 horas, tem que parar não sei aonde. Quem é que fiscaliza? Então, o debate não é muito mais profundo do que meramente alterar a maioridade penal, do que o debate não passa necessariamente pelo modelo político, pelo modelo econômico, Ricardo, que é segregador, todas essas alterações, que produz um conjunto de desigualdades. Para onde vão esses 90 mil presos? Os nossos jovens do interior, que são expulsos das áreas rurais pelos grandes projetos, vão engrossar as periferias das pequenas e médias cidades. O nível de marginalidade nas cidades do interior cresceu absurdamente nas últimas décadas, fruto desse modelo segregador, né? Violador, excludente. E os meninos das pequenas cidades hoje estão aqui no sistema penitenciário da capital, de cidades como Imperatriz, Timon, Pedreiras, engrossando essas facções. Não seria muito mais sério a gente propor um debate sobre a estrutura política brasileira? Porque o modelo de funcionamento do sistema penal. É tão constitucional. Isso passa pela porque é tão constitucional. O que é que diz o caput da Constituição? É dever do Estado garantir o bem-estar e a dignidade da pessoa humana através das políticas públicas, dentre elas a proteção à infância e à maternidade e à juventude. Aí cita lá o conjunto de da letra isso é mais da lei é muito bonito. Sim, mas a Constituição diz, mas a legalidade não é isso. Saúde. Perfeito. Mas não é muito mais constitucional, isso não é muito mais fundamentalmente constitucional do que apelar para um pseudo argumento de que é constitucional, através de uma PEC, alterar uma cláusula que é pétrea, que é, inclusive, dentro dos marcos internacionais de direitos humanos, garantido como condição de vida. É possível alterar a legislação na certeza da punição, com o objetivo de inibir que novas ações e os próprios criminosos voltem a delinquir com muita rapidez. Hoje em dia, volto a repetir, tem criminosos, adolescentes. Mas será que, Eneudo, e a sociedade fica pagando esse preço altíssimo. O que nós estamos discutindo aqui... Um dos problemas, doutor Pedrosa, você sabe perfeitamente bem, que o sistema penitenciário aqui, por falta de políticas públicas, inclusive para descentralizar o sistema penitenciário, foi que favoreceu essa criação de facções aqui no sistema penitenciário. Todos sabem, se regionalizasse, como até alguns anos atrás houve essa possibilidade, os recursos vieram para a construção de penitenciárias no modelo e no padrão exigido pelo Ministério da Justiça, em Pinheiro, Imperatriz, Bacabal, Codó, Timon, Santinês, Caxias, só que não foram feitos. Para descentralizar, hoje se criou ao redor, nas adjacências do sistema penitenciário, mais um bolsão de miséria. Bolsão de miséria. Parentes de presos dos lugares mais longínquos que vêm para visita, vêm para acompanhar os seus entes queridos, seus parentes. Essa lógica, Leudo, essa lógica que você está falando, ela se aplica à criança e adolescente. É preciso que esses adolescentes, nessa faixa etária, dos 16 a 18 anos, como diz a proposta, tenham a certeza de que, ao cometer um ato infracional, e aí se alterar
se reduzir a maioridade penal, se tornará crime, ele vai ter a certeza de ser punido, não com a benevolência da lei, que hoje a lei o que nos preocupa é que a gente está... Para determinados tipos penais, para determinados crimes, a lei é muito benevolente. O que nos preocupa é que nesse quadro de populismo penal, a nossa juventude, os nossos jovens estão cumprindo o seguinte ciclo: de excluídos a marginalizados e agora a exterminados. É acentuado o quadro. Essa ideia de exterminados? Não, é o seguinte, eu posso falar melhor sobre isso. Não, inclusive, olha, nós temos uma estatística, a questão, por exemplo, pois não, nós estamos falando palavras aqui, na verdade, vamos analisar o contexto. Excluídos, marginalizados, eu volto a insistir, nós estamos no âmbito da sociedade. Ninguém está à margem da sociedade. Até já se mudou. Marginalizados, tornados marginais. Veja bem, só os princípios do entendimento social hoje, né? Se mudou o conceito. E são vários entendimentos. Se mudou o conceito, veja bem. Estamos inserindo um processo social. Quando nós falamos, por exemplo, aqui, porque vai mudar a lei serve para os pobres, não serve para os ricos, por exemplo, né? Como o professor destacou. Mas, na verdade, professor, o senhor bem sabe que a justiça usa a venda justamente para não ver as desigualdades. Mas é claro que as desigualdades podem ser percebidas pelos outros sentidos, né? Não só da visão. Agora, as desigualdades, quando se fala nesse âmbito social, pelo um processo histórico, elas existem. O que acontece? A lei ela é para todos. É para o rico, é para o pobre. Agora, o próprio Estado, nesse processo de proteção daqueles que não têm a condição de prover essa proteção, ele o faz através da Defensoria Pública, por exemplo. Melhorar esse sistema é o nosso entendimento. Que não funciona. Extremamente deficiente. Não funciona não porque não existam defensores comprometidos, em função da quantidade de defensores públicos que existem. Exatamente. Olha, recentemente, só para você ter uma ideia, aqui passou para esta casa uma medida provisória que justamente dá as condições da PGE de defender os policiais. E nós fomos a favor, né, por conta da atividade que se exerce, né, de risco de doação da própria vida realmente em defesa da sociedade. Então, foi inclusive abordado aqui, foi muito debatido essa condição, questionado, mas acima de tudo, o que nós compreendemos? Que existe nesse processo, nessa dinâmica realmente, a necessidade de nós estarmos a cada dia reformulando a lei. Então, quando a gente volta para a questão do adolescente, né? Mas, deputado, a gente tem que ter cuidado, porque essa sanha reformuladora, ela pode reformular para pior. É isso que está nos dividindo no debate. Nós achamos que essa proposta de reformulação, ela vai trazer um impacto social para as outras instituições, inclusive para a polícia. Vai trazer um impacto muito maior, vai aumentar a letalidade policial e os policiais que vão morrer em confronto. Não necessariamente. Vai aumentar os indicadores de violência dentro do sistema prisional. Dinamizar o processo, não necessariamente. Como que vai dinamizar? Se vocês não estão discutindo, vocês estão discutindo é prender. É possível dizer aos senhores que estou gostando demais do debate, mas nós temos tempo. Né? Então, eu queria que cada um, começando aqui nesta ordem que nós estabelecemos, fizéssemos as nossas considerações finais para que a gente pudesse encerrar o nosso debate. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de dizer que a Caritas ela combate essa possibilidade da redução da maioridade penal por compreender que o Estado, dentro dos acordos institucionais políticos, é o primeiro a infringir, a negar a sua parte no cumprimento da garantia dos direitos da pessoa humana, né? Quando não garante educação, quando não garante lazer, quando não garante oportunidade de trabalho, né? Quando é para garantir a perspectiva da ressocialização, também falha. Então não é possível enfrentar um problema de tamanha complexidade atacando ele apenas nos seus efeitos, nas suas consequências. Quando a gente tem possibilidade de fazer um enfrentamento no grande debate da sociedade para enfrentar as questões estruturantes que são causadoras das desigualdades, da exclusão e do extermínio dos nossos jovens, em sua grande maioria jovens pobres e negros moradores das periferias urbanas. Então acho que é um debate muito sério, muito complexo, para ser tratado apenas com ajuste dentro da legislação. Para nós, o que tem que valer, o que tem que ser buscado é a perspectiva da vida dos policiais, vida dos jovens, vida da sociedade de modo geral. Então,
têm vidas ameaçadas. Então, quais são os graves problemas que causam essas ameaças à vida? Então, é esse princípio que deve nortear a conduta da sociedade e do Estado, no sentido de garantir com que isso seja efetivado na vida e as pessoas possam viver com dignidade nesse país, nesse Estado, né? Como todos têm direito, como todos merecem. Eu também tenho essa mesma convicção, Luiz Pedro. Eu queria agradecer seu convite. Eu acho que foi um debate interessante. Eu acho que, na medida do possível, nós nos comportamos bem nesse debate. Temos divergências dentro da sociedade, mas eu continuo afirmando que é uma divergência que pode ser ultrapassada se nós estabelecermos pontes nesses raciocínios que estão sendo colocados aqui. Eu tenho esperança que a classe política brasileira comece a discutir o sistema socioeducativo, que implemente o Estatuto da Criança e do Adolescente, esteja mais presente dentro das unidades socioeducativas e vejam quais são os parâmetros que hoje os governantes deixam para essas crianças. Nós temos uma perspectiva de vitimização de criança e adolescente no Brasil hoje muito alta, uma das maiores do mundo. Nós matamos em torno de 56 mil pessoas por ano. Dessas 56 mil pessoas, 30 mil são adolescentes. Desses adolescentes que são mortos anualmente no Estado brasileiro, no território nacional, 80% são negros. Então há uma perspectiva de seletividade da nossa taxa de homicídio, assim como tem uma perspectiva muito forte de seletividade do nosso sistema penal. Nosso sistema penal tem uma preferência especial pelos pobres e não vê com muita assiduidade, com muita atenção, com tanto empenho assim, a perspectiva de construção de um sistema de leis que possa coibir o crime das elites, inclusive e especialmente o crime dos gestores que se negam ou pelo menos desviam recursos públicos que deveriam ser aplicados nas políticas sociais, no sistema de segurança pública, especialmente no sistema penitenciário, no sistema socioeducativo. Então, eu acho que o debate é por aí, isso é que nos divide por enquanto, mas nós estamos à disposição para mais debates. Eu acho que esse espaço é importante para que a sociedade seja informada dessas diferentes opiniões que permeiam o tema da redução da maioridade penal. Muito obrigado. Deputado. Eu acredito que, acima de tudo, quando nós estamos falando na redução da maioridade penal, nós estamos falando também do processo de direitos humanos. Quando foi abordada a questão das convenções internacionais, quando realmente citamos a Constituição, nós queremos falar da garantia de direitos de lei que possam realmente proteger o cidadão, proteger a pessoa humana. Quando, é claro, tem que valer, claro, a lei, e nesse princípio a defesa é da pessoa humana em si, não é daquele que não é humano. Então a gente aqui defende direitos humanos, esse direito à proteção realmente que prevê o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que prevê realmente esse amparo do Estado para a condição realmente dessa proteção aos nossos adolescentes, às nossas crianças. Aqui a simples redução, é claro que, acima de tudo, ela não é uma condição para resolver uma problemática da criminalidade entre os jovens e adolescentes. A questão não é só a redução. É claro que ela é um princípio, e aqui nós defendemos. É um princípio para que haja a certeza da punição. Mas, claro, numa ampla discussão, através até da própria sociedade, para que nós possamos chegar no resultado que nós queremos. É claro que o Estado, com o seu papel essencial, ele precisa realmente criar mecanismos que protejam realmente estes menores infratores, né, que ressocializem esses menores infratores, que dê condições, porque aí não é só a lei, mas o sistema de ressocialização, o sistema de educação, ou até de atacar as causas, como nós colocamos, de dar condições realmente de oportunidades. E isso está sendo feito. Claro que nós estamos vendo investimentos sociais, e aqui eu quero fazer uma defesa de Estado. Os investimentos sociais, claro que aí vem a questão do acompanhamento. Às vezes se faz aqui um projeto social, mas a contrapartida desse projeto aqui, nós temos, infelizmente, nessa conjuntura, essa dinâmica que esse projeto já não atende a toda essa sociedade. E é claro que tem que criar outros projetos. E assim por diante, eu acho que repensar as políticas de investimento, reforçar realmente a base desse processo que é a educação, não só na construção de mais escolas, mas, acima de tudo, de mais oportunidades. É melhor construir escolas do que construir presídios. Essa é uma realidade. Então, nós temos que fazer investimentos firmes no processo de educação, mas que não, por si só também não são suficientes. Nós temos que, sim,
repensar, enquanto Estado, tudo que possa realmente fazer com que nós possamos desvencilhar as problemáticas sociais que aqui hoje são discutidas, claro, numa redução da maioridade penal, mas que, acima de tudo, está no bojo também dessa discussão, todo esse dinamismo desse processo social. Então, é preciso se compreender que nesse processo de amadurecimento biológico que tem os adolescentes, que, claro, hoje, nessa nova conjuntura dessa pós-modernidade, hoje a informação é muito fácil, muito rápida, e realmente chega àqueles que antes não tinham. E realmente é uma questão de escolha e até uma questão de caráter e da própria personalidade da formação. Então é preciso que o Estado, claro, tenha também nesse processo essa oportunidade até de buscar coibir essa criminalidade entre os jovens e deve o fazer por força da lei, que a lei possa amparar, mas que, acima de tudo, por força realmente da vontade de mudar essa realidade com as políticas sociais necessárias para proteger a própria sociedade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar o professor, parabenizar os debatedores, o doutor Pedrosa, o doutor Ricardo, o deputado Júlio Verde. E penso que, como o Ricardo falou, as vítimas, o Estado nega direitos tanto para os que são vítimas como para os seus agressores. Esses adolescentes que estão cometendo atos infracionais e os que estão sofrendo são vítimas do mesmo Estado. Mas a sociedade não pode continuar, e volto a repetir, a sociedade exige, a população exige que se façam alterações na legislação. Se fala muito que a polícia do Brasil mata muito, mas tem que se pensar que é a polícia também que mais tem vítimas. Só ano passado nós tivemos 18 policiais mortos no Maranhão. Não concordamos com abuso, com excesso de quem quer que seja, mesmo que seja policial. Agora é preciso mais rigor na legislação para determinada modalidade de crime e de criminosos. E concordo perfeitamente que é possível e o Congresso deve discutir com bastante atenção e com a própria sociedade essa possibilidade da redução da maioridade penal, inclusive para inibir que atos infracionais ou crimes deixem de ser cometidos. Eu, pessoalmente, defendo, como a própria sociedade, público e notório, é um desejo dessa sociedade que esses níveis de violência, inclusive na região metropolitana de São Luís, índices totalmente inaceitáveis, sejam revertidos. Para isso, doutor Pedrosa, doutor Ricardo, deputado, o professor Luiz Pedro, nós precisamos nos unir, mas em defesa da sociedade, em defesa da população, e não propriamente na defesa de criminosos contumazes, porque o doutor Pedrosa sabe perfeitamente, cometer crime é uma situação e ser criminoso contumaz é outra, e nós somos amplamente favoráveis à redução da maioridade penal para aqueles, inclusive, que já são criminosos contumazes. Eu agradeço a participação neste debate. Bom, Mesa Redonda discutiu a redução da maioridade penal. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.